Somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer. Mas ainda estamos aqui. Mas ainda estamos aqui. Ebenezer, grandes coisas tenho feito, Senhor, por nós, e por isso estamos alegres. Ebenezer, até aqui o Senhor tem nos ajudado. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Há poder no sangue de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Tu és digno, Senhor, de todo louvor. Tu és digno da nossa adoração. Nós estamos aqui porque nós cremos, aleluia, na totalidade da Tua palavra. Mais uma vez, nós falamos com o Senhor, apresentando a Ti, Senhor, os necessitados. Lembramos desta hora, daquele jovem Joaci, que se encontra hospitalizado ali no hospital regional. Meu Deus, eu creio na cura divina, eu creio, aleluia, nós cremos, por isso nós estamos orando, apresentando a Ti, Senhor, esta vida, este jovem que está ali na UTI, no hospital regional, sobrinho da irmã Divina, ali de Conceição do Araguaia. Ela também crê, por isso enviou o pedido de oração. Glória a Deus. O Senhor tem nos preparado para esta hora, de nós falarmos a palavra e crer que o Senhor velará a sua palavra. O Senhor vai dizer: seja concedido segundo o desejo do seu coração, segundo a sua fé. E nós estamos nesta hora colocando esse sexto sentido, que é a fé genuína, que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O Senhor pode nesta hora, aleluia, como nós ouvimos o Teu servo pregando através da palavra, através desse áudio que nós ouvimos, mas agora podemos ver. Aleluia, nós ouvimos que o Senhor curou, que o Senhor abriu os olhos dos cegos. Agora nós podemos ver também em nossos dias que o Senhor dá vista aos cegos. Nós ouvimos que o Senhor ressuscitou mortos, e hoje nós podemos ser uma testemunha viva que o Senhor ainda ressuscita. O Senhor é um Deus que faz o morto reviver, se nós apenas crer. Por isso nós estamos apresentando todas as nossas causas diante do Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, apresentamos o Teu povo. Somos necessitados totalmente de sermos ajudados. Nós cremos em Hebreus capítulo 4, nós cremos que nós temos um sumo sacerdote, nós cremos que as nossas orações desta hora estão chegando ao trono da Sua graça, e nós cremos também que o Senhor está com as Suas mãos estendidas para nos abençoar. Então nós colocamos diante do Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, e desde já nós agradecemos por cada cura, aleluia, nós agradecemos por cada livramento, glória a Deus, nós agradecemos, ó Deus, pelas vitórias alcançadas, através desta união invisível da noiva, neste mesmo sentimento da oração, uns pelos outros. Ajuda, Senhor, nesses poucos momentos que nós temos
para ouvir o que o Senhor tem para nós desta noite. Nós pedimos confiando em Ti, Senhor. Amém e amém, Senhor. Glória a Deus. Boa noite mais uma vez a todos, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Um certo pai, um certo chefe do lar, ele deu uma ordem a um de seus filhos. Ele falou assim: eu estou indo para o trabalho e eu vou deixar essas lenhas. Se vir chuva, vocês guardem as lenhas, não deixe as lenhas, essa madeira que está aí secando, molhar. Vocês guardam a lenha. Ele virou para o mais novo, para o filho mais novo, e disse: você se fica na responsabilidade disto, de guardar as lenhas. Observe o tempo, não deixe as lenhas molhar. E o dia passou, e armou chuva, começou a dar uns pingos, e os outros filhos ficou observando, ver se o garoto ia guardar a lenha, as lenhas, Mas o mais velho pensou assim: eu não vou deixar a lenha molhar. Meu pai não pediu para mim guardar, mas eu vou guardar a lenha, eu não vou deixar essas lenhas molhar. É minha responsabilidade também, Eu faço parte, eu também sou filho, Nesta hora eu tirei para mim, quando eu ouvi esta história, desde então, que a responsabilidade para nós como filhos de Deus é de uma forma individual, Não importa o que é pedido para fazer, nós devemos fazer sentindo esta responsabilidade. A comissão que foi dada ao seu irmão de cumprir, se ele não conseguir, é sua responsabilidade também, Nesta noite, estava na comissão de ouvirmos o irmão Edmar, pastor Edmilson, assim o pediu, mas até agora ele não conseguiu chegar, Nós não sabemos, a irmã Manuela está ali, o irmão Íris está ali, e eu acredito que é por devido ao trabalho do irmão Edmar, As circunstâncias do trabalho, às vezes, impedem ele estar presente, mas no Espírito ele está aqui conosco, Então, ele não conseguiu guardar a lenha hoje, por essa circunstância, não foi negligência, irmão Íris? E a gente vai ajudar ele a guardar a lenha, para a chuva não molhar, Amém? Graças a Deus. Deus abençoe a cada um dos irmãos e irmãs. É muito bom ver vocês aqui, Como o irmão Marcos notificou a igreja, o nosso pastor está atendendo os irmãos ali. Através de alguns flashes, vídeos, a gente tem sentido que está realmente uma atmosfera maravilhosa, ali com os nossos irmãos. Domingo, se Deus nos permitir, nós vamos compartilhar com a igreja alguns momentos ali desses cultos que está acontecendo ali, essa série de cultos com os nossos irmãos ali, Vamos nos colocar de pé? Se Deus assim nos permitir, sábado, amanhã, estaremos ali com os irmãos em Pau d'Arco, domingo de manhã aqui, E assim é a programação, A nossa programação. Romanos, capítulo 3, nós temos aqui o privilégio dos judeus, a justiça de Deus. A irmã Noemi, a irmã Kelly está aqui embaixo, E o irmão Sóstenes e o irmão João Vitor está lá no estúdio, participando, nos ajudando, adorando ao Senhor, ali no estúdio, transmitindo este culto
O irmão Yannis, que sempre nos ajuda, está viajando. Então, eles estão ali, né? Nos ajudando na transmissão deste culto. Deus abençoe, irmão Lucas, irmão José, irmão Saniel, todos vocês aí que nos ajudam, né, a fazer com que o culto aconteça de uma maneira tão agradável como está sendo, né? O irmão Marcos chegou e já cantou aqui com a igreja de uma forma muito ungida, né? Então vamos ler o versículo 1 de Romanos, capítulo 3, versículo 1. Qual é, logo, a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Muita em toda a maneira, porque primeiramente as palavras de Deus lhe foram confiadas. Agora o versículo 3, vamos ler juntos. Pois que, se alguns foram incrédulos, a sua incredulidade aniquilará a fidelidade de Deus? É uma pergunta, né? Vamos de novo. Pois que, se alguns foram incrédulos, a sua incredulidade aniquilará a fidelidade de Deus? Os irmãos podem se assentar. Não tem nenhum hino, né, para cantar. Nós vamos meditar um pouquinho sobre esse versículo 3, né? Esta palavra você pode até sublinhar aí na sua Bíblia, se você quiser. Incredulidade, né? Incredulidade. Versículo 3, na parte B. Incredulidade. De tudo aquilo que você sabe, conhece, que é pecado, nós temos aprendido que o que é realmente pecado é não crer. É isso correto, igreja? Pecado é não crer. As outras coisas são atributos do pecado, né? São consequências da incredulidade. Você só pode fazer aquilo que é contrário às Escrituras, os mandamentos de Deus, aquilo que é justo, né? Se você não crer. E esta incredulidade, ela faz separação entre Deus e o homem. Esta incredulidade, né? Esse pecado é não crer. E esta era que nós vivemos é a era mais incrédula, né? Tudo está em abundância. Tudo, todas as coisas estão em abundância. Os filhos das trevas, eles têm se tornado mais prudentes, né? Aquele que é justo está buscando ser mais justo. Mas aquele que vive na incredulidade, de uma maneira perversa, ele está fazendo que isso seja ganhado mais força, né? Através de suas ações, fazendo também que outros venham manifestar essas obras da incredulidade, né? Da incredulidade, essas obras carnais. E nós estamos buscando cada dia mais a crer mais. O irmão Brana deu testemunho do irmão Neville. Irmão Neville, em suas orações ele orava assim:
Senhor, ajude esse irmão, esta irmã, que está passando por essa circunstância, e me ajude também quando eu estiver passando em circunstâncias semelhantes. E ele completava a sua oração assim: Senhor, eu creio em toda a sua palavra, mas ajuda-me a crer mais. Ajuda-me a crer mais, eu preciso de crer e crer ainda mais. O que leva as pessoas a duvidar e até muitas vezes interrompe, fecha o suplemento, né? O caminho, a fonte de alcançar a bênção em todo sentido, esta fé que muitas vezes está muito baixa, né? Muito baixa. Então nós desejamos sempre mais e mais daquilo que é de Deus. Mais e mais, porção dobrada. Você tem paciência, peça porção dobrada de paciência, né? E realmente nós precisamos crer. Eu pergunto para a igreja, para os irmãos que estão aqui, qual que é mais fácil, crer ou não crer? O que vocês acham da maneira de ver as coisas? Crer ou não crer? Está diante de nós. Nós temos o livre-arbítrio de escolher. Ou nós cremos, ou nós não cremos, né? Eu acredito que é mais fácil descrer. É mais fácil descrer, né? É mais fácil descrer porque aqueles que descreem do propósito de Deus, do plano de Deus, eles trabalham na dúvida, na razão, na lógica. E Deus nunca manifestou as suas obras, seus atributos através da razão, da lógica. Sempre Ele trabalhou e agiu através da fé, fazendo com que as pessoas apenas creiam. Você encontra na Bíblia várias citações que nós precisamos crer de todo o nosso coração, né? Crer de todo o nosso coração. O Brana pregou a mensagem que eu estou com ela aqui sobre a incredulidade. Não impede a Deus. Foi o versículo que nós lemos aqui, né? Se alguns foram incrédulos, a sua incredulidade aniquilará a fidelidade de Deus? É uma pergunta, e nós vamos ver nesta mensagem, talvez nós não chegamos lá, que o nosso Deus, quando Ele quer resolver, quer cumprir a sua vontade perfeita, ou a pessoa crendo ou não, Ele vai realizar, né? Ele vai realizar. Mas muitas vezes a incredulidade interrompe, né? Interrompe. O Branda chega a dizer, quando todos na congregação estiver orando no mesmo sentido, crendo de todo o coração, você traz Deus à cena. Mas um membro fora de ordem. Por isso que o irmão Brana sempre ele fazia com que o povo cresce naquilo que ele pregava, e ele vivia de uma maneira tão transparente, fazendo que o povo cresça em seu ministério. Foi uma promessa, foi uma ordem que o Espírito Santo, né, falou para ele em sua comissão, né, o Word e a sua comissão disse ao profeta de Deus: se você apenas fizer com que as pessoas creiam em ti, em teu ministério, nada vai parar diante do teu ministério, né? E ele pregava,
fazendo as pessoas alcançar, fazendo com que as pessoas pudessem crer realmente que todas as coisas é possível para aqueles que creem, né? Por isso que nós temos o hino nacional da noiva, somente crer, tudo é possível. É somente crer. Mas ele não obrigou, ele não ficou obrigando as pessoas a crerem. Mas as características de sua pregação, as características da sua doutrina, fazia com que as pessoas acreditassem que Deus era com aquele homem, né? Que era um mensageiro vindicado, escriturísticos para esta última era. E nós temos quantos testemunhos do que Deus fez através daquele pequeno homem, né? Simples, mas que a ponto de Billy Paul dizer, né? De dizer sobre os milagres que ele realizou em seu ministério, em tantos milagres, ele pôde dar testemunho que o maior milagre que ele viu foi o controle que ele tinha em todas as situações. Agora, realmente isso só pode acontecer num homem, numa mulher, se realmente Deus habitar nele, né? Ele ter esse equilíbrio de controlar, né? A ponto dele dizer, eu tomo toda essa audiência sobre o meu domínio. Que coisa, hein? Pregando, ele olhava para a audiência na congregação e ele via aquela onda de pessoas convictas, que estava com a sua alma desejando, que estava clamando, né? Que estava ouvindo a mensagem, orando com o pregador, orando com ele, pregando com ele, né? Estava na mesma sintonia e ouvindo a palavra e falando e orando e em suas orações as pessoas, faça, Senhor, com que o Espírito Santo, através deste pregador, fale comigo, revele para mim o que eu preciso. Eu quero sair daqui curado, eu quero uma resposta. E o profeta de Deus sentia isso vindo da audiência, né? E ele dizia assim, agora se eu sinto o anjo do Senhor bem ao meu lado. Ele apenas dizia, né? Receba a sua cura, você que está sofria de coração, receba a sua cura, você está curado. Que coisa, hein? Aquilo vinha como uma luva, aquela irmã desejando, e indo do púlpito, e ela recebia porque ela estava naquela mesma atmosfera de não arrazoar, de não duvidar. Oh, glória a Deus, dá isso para nós, Senhor. Agora, ele percebia também quando tinha uma atmosfera, uma onda de pessoas que estavam ali procurando falhas, procurando uma brechinha para desmascarar, procurando falha, né? E logo ele percebia, ele dizia, se você veio à igreja para ver algo de errado no culto, o diabo vai mostrar muita coisa para você voltar e dizendo que não viu nada de espiritualidade, de manifestação de Deus no culto. Mas se você veio aqui para ver Deus, aleluia, glória a Deus, você vai ver Deus. Se você orou e pediu para Deus fazer com que você presenciasse Deus caminhando em nosso meio, você vai ver Deus, aleluia. E eu creio nisso, eu vivo disto, né? Os meus olhos estão ungidos para ver Deus passear em nosso meio. Em meio de uma era que está faltando fé, está transbordando essa taça da iniquidade, o Espírito Santo está nos levando a essa plataforma para crer e não duvidar. Mas os anjos, Deus tem os seus ministradores, anjos vestidos de homens, mas o inimigo também, ele tem aí os seus anjos. Sim, ele tem os seus anjos para fazer com que o povo descreia da palavra de Deus, para que coloque na mente do povo dúvida. Mas
fazer com que as pessoas não alcancem aquilo que a alma está necessitada. O irmão Branda diz assim, que um irmão chegou cego na congregação, e ele veio à fila de oração. O irmão Branda orou por ele, e ele disse: vá para casa testificando da sua cura, você está curado. Chegou cego, e ele voltou ali com a ajuda de um e outro, e passou os dias, e ele continuou testificando: eu fui curado, pelas pisaduras de Jesus Cristo eu fui curado. O irmão Paulo Henrique nos lembrou desse acontecimento um outro dia em sua participação. Eu estou curado, extra, Jesus me curou, né? E as pessoas falam, chegou até mesmo irmãos ali da congregação dizendo assim: irmão, como você pode testificar que foi curado estando cego? O seu testemunho está sendo um testemunho falso. Mas ele tomou Deus em sua palavra. Quando ele entrou na fila, dentro do seu ser tinha um clamor: se ele pudesse chegar até o homem de Deus, ele seria curado. E ele voltou dizendo: eu estou curado. E as pessoas disseram para ele, né: pare de falar essas coisas, você está lançando pedra de tropeço, você está fazendo com que as pessoas causem dúvida nas pessoas. Ele diz assim: não é você, né, que está cego? Não é você que está cego? Não é você que está na minha condição? Mesmo nessa condição, eu creio, eu já alcancei. Eu alcancei de Deus primeiro a minha cura no meu coração. Eu não ouvi somente dos meus ouvidos, eu alcancei no meu coração. Aleluia, tem que descer para o nosso coração, irmão. Precisa primeiramente sair da nossa mente, do intelecto, da razão, da lógica, e descer para o nosso coração e testificar. Você testificar, você confessar através dos seus lábios, demonstrar que realmente você crê. E ele dizia, ele foi para o barbeiro fazer a sua barba, cortar o seu cabelo, e de repente, conversando ali, algumas pessoas conversando com ele, criticando, ele disse: eu estou curado. Aleluia, eu estou curado. E de repente ele, olhando ali de frente ao espelho, ele pôde vê-lo. Os olhos naquela hora foram abertos. Esta visão ele alcançou ali. Ele disse: eu posso ver, eu posso ver, eu criei, por isso eu falei, eu posso ver. Ele creu primeiro. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Precisamos de crer e crer ainda mais. Pela fé alcançaremos cada propósito. Pela fé você vai alcançar. Aleluia. Você orou, você teve uma intimidade com Deus, e você crê que a palavra de Deus, ela é toda inspirada por Deus. Você crê que sempre, em todas as eras, houve dispensações, houve um tempo, e Deus sempre teve um homem, um profeta, para abençoar o povo, para falar com o povo. E você hoje está crendo também que nesses últimos dias Deus enviou um mensageiro. Aleluia, glória a Deus. E você creu, não somente com a sua mente, que você crer com a mente, esse espírito da incredulidade, ele vai operar nas falhas, procurando falhas daquelas pessoas que se dizem ser e não são, que estão sempre aí, daqueles que dizem crer e não creem. Na hora dos testes, elas testificam que não creem, para levar as pessoas a duvidar, para não alcançar a sua porção. E esse ministério da incredulidade está na terra hoje, para cumprir as escrituras, que nos últimos dias as coisas seriam tão terríveis, haveria tão pouca luz,
haveria uma fé de qualidade tão baixa das pessoas, que, se possível fosse, enganaria até os escolhidos. Você já pensou nisso, irmão? Até os escolhidos, aquele que Deus chamou desde antes da fundação do mundo, fazendo que você descreia até mesmo da sua salvação, da sua eleição. Mas o que faz você não pecar, aliás, não descrer, né, que é a mesma coisa, da palavra de Deus, é esta fé, é o sexto sentido, né? Então isso não interrompe, conforme Deus, aquilo que Deus tem que realizar, Ele vai realizar, você crendo ou não crendo, Ele vai realizar. Mas às vezes isso prolonga um pouco mais. O irmão Branham diz assim, que a noiva do Senhor, se soubesse quem ela é, nós estaríamos tão alto, nós estaríamos tão acima, irmão Íris, que Deus podia usar todos nós de uma forma coletiva. Você não precisava de ter que, muitas vezes, precisar do pastor, precisar do presbítero, precisar da imposição de mãos, mas Deus em você, Deus em Morphe, Deus escondido, é Cristo em mim, Cristo em você, irmã, Cristo em nós, nesse mesmo sentimento, levando a nós a não duvidar, você colocaria a mão, porque é promessa de Deus que nos últimos dias Ele derramaria do seu Espírito sobre o seu povo, que até mesmo Jesus, dá isso para nós. O Espírito Santo está nos levando para isso, irmão Paulo Henrique, está nos levando para esta hora, para você lembrar do que você tem aprendido, você lembrar do que tem sido instruído para você, desses testes, desses treinamentos, para você falar a palavra. Ouvimos, mas agora você pode ser um vaso das mãos de Deus, para cumprir todo o poder que foi derramado sobre a sua noiva. Amém? Você tem galardão profético porque você crê, aleluia, você recebeu toda a palavra, você não está procurando falhas, você está procurando crer e crer ainda mais. Então esta incredulidade, o irmão Branham diz, é tão velha quanto o Éden, onde ela nasceu, onde que surgiu esse pecado original, essa incredulidade, foi lá no Éden. A incredulidade é duvidar do que Deus disse. Agora, você observou de onde a incredulidade nasceu? Havia muito da palavra de Deus em consideração? Porque Satanás disse a Eva, quando ela disse, Deus disse, ele não negou que Deus disse tal e tal, mas ele disse, certamente Deus não faria uma coisa dessas. Então, irmão, a incredulidade é velha. Esses anjos vestidos, quer dizer, ungidos, o irmão Branham pregou a mensagem, os ungidos dos últimos dias, levantaria falsos cristos, falsos ungidos, para quê? Fazer com que o povo descresça. Então essa incredulidade, esse ministério da incredulidade, o bom Paulo Henrique, que está na terra hoje, ele é velho, e ele trabalha nisso aí. Certamente Deus não faria uma coisa dessas. Veja, aquilo foi o nascimento da incredulidade, tirar um J da palavra perfeita de Deus. Nós devemos ficar com ela, aleluia. Você pode glorificar a Jesus? Vamos permanecer com a sua palavra, aleluia. Ficar com ela sem importar onde, o que ou como. Nossas vidas devem estar sendo pautadas com o quê? No assim diz o Senhor. Agora, o que é o assim diz o Senhor? Por isso que nós, pregadores desta mensagem,
os evangelistas, os pastores, os genuínos pastores, eles não são precipitados em falar qualquer coisa. Aleluia. Nós não estamos aí trabalhando com esse espírito, né, de ficar falando qualquer coisa, ministrando qualquer coisa às famílias. Não, nós somos cuidadosos. Às vezes, certas perguntas que vêm para nós não conseguimos respostas, irmã Fabiana. Você tem que entender isso. Quando o seu pastor dizer: irmã, eu não tenho resposta para você agora, me dá um tempinho, eu vou orar nesse assunto, eu vou buscar sabedoria de Deus, eu vou buscar o que o assim diz o Senhor tem para você, irmã. Você consegue esperar? Sim, pastor. Sim, eu consigo. Aí sim, irmão, aí você está abrindo a maneira que Deus trabalha. E sempre Deus tem as coisas pautadas no assim diz o Senhor. Agora, como você vai provar se está sendo pautadas com assim diz o Senhor? É através desta palavra. Ela não entra em contradição. Você vai pautar, você vai ver se aquela profecia é de Deus segundo a palavra de Deus. Aleluia. É segundo a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela não entra em contradição. Não tem como. Deus não completa algo que Ele tem para completar anulando o que Ele já fez do passado, desmerecendo o que Deus já fez, anulando, porque um homem de Deus sempre ele reconhece outro homem de Deus. Esse Urim e o Tumim está diante de nós, está com você na sua casa, está conosco todos os dias. O Espírito Santo, o Consolador, está no seu lar. Aleluia. Trabalhando. Você vai ler a Bíblia e você ora e fala: Senhor, fala comigo através da Escritura. Eu creio que se eu abrir aqui, o Senhor vai falar comigo, sem que você colocar, estribar o seu próprio entendimento, a sua maneira de pensar, de ver, mas ser humilde, puro de coração, e falar assim: Senhor, eu quero ver, abra os meus olhos. Aleluia, glória a Deus. Eu ainda não consegui ver esses mistérios, esses ensinamentos que o nosso pastor está trazendo para nós, esses ensinamentos para o seu povo, essas instruções, como o irmão Marcos pregou aqui para nós quarta-feira. Que profundidade, aleluia, que oceano que nós temos. O Espírito Santo está nos levando para nós entrarmos na profundidade que Ele tem para nós. Mas às vezes você ainda não conseguiu entender, irmã Manuela. Às vezes você não consegue explicar. Parece que é até cansativo, irmã Ordília, um estudo das 70 semanas de Daniel. Parece que é cansativo você ouvir o pastor falando desse ministério, desses 4 cavaleiros, e esse cavaleiro usando esses animais em tempo, descendo de um e montando no outro. Você fica assim meio confuso, mas lá no seu coração, irmão Lucas, você crê de todo o coração, você não está duvidando, você já creu, você abriu o seu coração para receber. Você concebeu, o Espírito Santo revelou para você, aleluia, o segredo, e agora você pode dizer: eu creio em toda a palavra de Deus, e eu sei que eu preciso de tudo isso, porque essas coisas, irmã, está escondido dos sábios, dos religiosos, dos mestres, dos que se dizem ser sábios. Mas aonde foi que eles alcançou essa sabedoria, irmão Edilson? Foi lá na caverna? Foi lá debaixo do pé de zimbro orando? Aonde ele concebeu aquele espírito para levar as pessoas a duvidar, a descrer de toda a palavra de Deus nesta hora mais tarde e sombria que nós vivemos?
Por isso a palavra de Deus diz: não queira saber mais do que convém saber. Aleluia. Não busque o excesso da sabedoria. Permaneça na simplicidade. Examina a Escritura, porque nós não podemos errar também. Nós não podemos ser, se nós examinarmos a Escritura de uma forma, vamos dizer assim, irmão Marcos, de uma forma humilde, simples, né? Sem estar buscando falhas, Deus vai revelar para você. Você vai falar assim: eu não estou entendendo, mas eu creio ainda. Aleluia. Eu creio, eu não estou vendo, mas eu tenho a fé como Simeão teve. Porque eu sei que não há dois Espíritos Santos. O mesmo Espírito Santo que começou lá está nesse acabamento, trabalhando. E esta incredulidade, irmão, está operando na terra acelerada. Porque o pai da incredulidade é Satanás, e ele sabe que seus dias estão contados. Ele sabe o que está esperando por ele. Mas nós também sabemos o que está aguardando a mim e a você. Nós cremos em toda a sua promessa, e se nós permanecermos firmes, nós vamos alcançar. E se tivéssemos qualquer revelação que não nos fosse apresentada, e que essa fosse contrária à palavra escrita, então não deveríamos receber aquilo, porque foi exatamente isto que Satanás fez com Eva. Ela tinha a palavra, mas ela estava procurando por uma nova luz. Oh Jesus, vamos ser mais agradecidos. Aleluia. Vamos dar mais valor àquilo que Deus tem dado para nós. Vamos ser satisfeitos. Vamos ser alegres com aquilo que Deus nos deu. Não vamos deixar o sentimento da insatisfação entrar dentro dos nossos corações, porque o que gera o pecado é a insatisfação. E Satanás viu que ela tinha aquele desejo. Então nós não queremos nunca adicionar nada à palavra. Glória a Deus. Nós não queremos tirar nada da palavra ou acrescentar nada. Aleluia. Porque qualquer coisa contrária é o que? É incredulidade. Agora, irmão, a doutrina identifica o pregador. A doutrina identifica. Não é você fazer julgamento, mas a palavra de Deus, ela corta. Aleluia. Nós temos a espada do rei em nossas mãos. Glória a Deus. Para quebrar, para golpear esse espírito da incredulidade, né, que está operando. Nós sabemos disso nesses dias, estamos esperando por isso. Deus tem sido, nós, irmãos e ministros, que tentamos viver uma vida tão perto de Deus, o quanto podemos, porque nós temos o dever sagrado de cuidar do rebanho de Deus, sobre o qual o Espírito Santo nos tem feito supervisores. A responsabilidade que está sobre um ministro, um pastor, que está guiando o povo de Deus, é muito grande, irmão. Se um cego guiar outro cego, todos eles vão para o abismo, vão para o buraco, mas a comissão, a vindicação de um homem é para velar por suas almas, é para fazer com que chegue até os seus ouvidos, o que chegue até as suas mãos, seja uma sã doutrina, sem nenhum fermento, sem nenhuma mistura, sem ser extraído de filósofos, sem ser alcançada de quatro paredes, de estudos teológicos, mas não são alcançadas por revelação e obra do Espírito Santo.
Por isso, irmão e irmã, nós falamos uma mesma língua. Glória a Deus. Nós falamos a mesma língua. A noiva do Senhor Jesus Cristo, a senhorita eleita do Senhor Jesus Cristo, fala a mesma língua. Em todos os países, o que você está ouvindo, o que você está alimentando, o alimento é o alimento do dia sólido, é a mensagem da hora, irmã Fabiana, irmão Íris, irmão Paulo Henrique, irmão Nilda, irmãos, é a mensagem, é o banquete espiritual, é o alimento espiritual no seu devido dia. É a noiva universal, está chegando a esse aperfeiçoamento de fé. E você crê pelos sinais escriturísticos que está chegando a hora da segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo acontecer. Deus está abreviando o tempo. Deus está abreviando o tempo. Por isso nós podemos dizer com convicção revelada que a vinda do Senhor está atrasada. Por quê? Porque o amor de Deus, glória a Deus, o amor de Deus está fazendo com que o véu dos nossos olhos caia. E aquilo que nós ouvimos durante todos os anos e confessamos com as nossas bocas, com os nossos lábios, chegou a hora de nós realmente expressar de que lado que nós estamos. Glória a Deus. Convicção revelada. Por isso nós estamos todos os dias prosseguindo nesta jornada em conhecimento, mas o conhecimento que vem de Deus. Glória a Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. Mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Você está alimentando, irmão e irmã, do pão vivo que desceu do céu. Diretamente da palavra. Agora, vamos ficar com a Bíblia? Vamos permanecer com a Bíblia? Vamos permanecer com o Evangelho? Vamos, mas é com o velho Evangelho. É o velho Evangelho, mas que tem se feito novo quando nós cremos. É antigo, isso não é novo. Quando é revelado para você, você acha que é novo, mas é a doutrina dos apóstolos, é a doutrina dos profetas. Você não está ouvindo outra mensagem que os irmãos da igreja primitiva ouviu, você está ouvindo, é a palavra de Deus, é o verbo de Deus se feito carne. Onde Deus está hoje, irmão? Onde Deus está hoje? Em sua palavra. Nós ouvimos tanto de Deus ser um Deus bom, e é verdade, Ele é um Deus bom, nós cremos nisso, mas Ele também é um Deus de julgamento. Você pode dizer amém? Você crê nisso? A sua alma pode dizer. Por isso que nós gostamos, nós amamos a correção. Nossa alma, nosso espírito não fica nervoso, não fica agitado quando nós somos repreendidos pela palavra de Deus. Quando nós somos corrigidos por um espírito correto, e diz assim, nos leva a nós fazer um inventário e voltar para a palavra de Deus. Você saiu um pouquinho, está um pouco, o sonido está incerto, você não vai conseguir preparar para a batalha, porque você está ouvindo um sonido incerto. Não é o general que está tocando. Não, por isso que nós devemos dar crédito total à palavra de Deus, total, buscar essa totalidade, buscar esse selo, que eles não entendem. O mundo denominacional não pode entender que esse acabamento, o selo de Deus, é você crer em toda a palavra de Deus, sem arrazoar. Agora, a incredulidade faz com que a pessoa corte o cabelo, a incredulidade faz com que as pessoas pintem o rosto, as mulheres, né? A incredulidade faz com que o divórcio aconteça, o desrespeito.
a falta de submissão, a incredulidade faz tudo isso. A incredulidade tira essa pureza da obediência total à palavra de Deus, irmão Paulo. Porque a obediência total à palavra de Deus é a única certeza de você alcançar o batismo do Espírito Santo. Não esqueça dessas coisas, desses princípios. Glória a Deus. Quando se porventura nós formos visitados por uns espíritos que estão em toda a terra, sempre houve e sempre haverá. Eles estão procurando quem possa enganar. Mas quando isso bater na sua casa, tenhamos nós, o Espírito Santo, como pastor dentro de si e dizer: isso é Satanás. Faça como Jesus fez, ele foi o nosso exemplo. Resisti, pois, o diabo e ele fugirá de vós. E como que você vai resistir o diabo, irmã? Ele vai chegar com a palavra. Mas você tem a palavra para usar também. Está escrito: vai-te, Satanás, não tentarás o Senhor teu Deus. Aleluia. Você tem a palavra. Você tem tudo para fazer com que esse espírito fique longe de nós. Mas vamos terminar aqui. O que bloqueia você alcançar é a falta de fé. Digamos que você tivesse para ser fuzilado amanhã bem cedo, mas preocupar-se não te ajudaria nem um pouco, só te faria ficar pior. Então, não faça isso, porque não é bom fazê-lo. Bem, você diz: o que a fé faz? O que a palavra de Deus faz? Ela cria. Glória a Deus. Você tem poder para criar. Ela pode me libertar. O que a palavra de Deus pode fazer por você? Ela te dá poder para você criar. Ela pode me libertar. Ela tem me libertado muitas vezes. Posso dizer, a palavra de Deus tem me libertado por centenas de vezes. Aleluia. Crendo na palavra de Deus e tomando Deus em sua palavra. Glória a Deus. Aqui não há muito tempo atrás, antes deles bloquearem a estrada da Estátua da Liberdade, um presente da França para os Estados Unidos. Agora, está bloqueado até onde eu sei. Você não pode subir nela. E eu tive o privilégio de entrar dentro dela certa vez. E eu fui até o braço da estátua. E havia uma janela. E eu estava olhando ao longe e pensando no meu primo. Presta bem atenção e eu vou encerrar aqui com essa história, com esse acontecimento. Quando ele veio do exército, tudo machucado e baleado, e ele disse: mas quando o navio estava vindo em direção às margens, Billy, eles empurraram as cadeiras de roda e as macas para cima, onde eles poderiam ver a distância. E na Primeira Guerra Mundial, isso foi antes de haver edifícios altos em Nova York, e eles poderiam ver a Estátua da Liberdade. E se levantando sobre as águas, ele disse que eles começaram a tocar. Quando eles avistaram a Estátua da Liberdade, eles sabiam que estava chegando perto do seu país. Meu país está chegando, oh, minha terra está chegando, doce terra de liberdade. E os veteranos, oh glória a Deus, todos machucados, baleados, aleijados, mas eles cantavam louvores, aleluia. Eles cantavam só de avistar a Estátua da Liberdade, a luz do farol. Aí você lembra do hino: a luz já avistei, a luz do farol. Oh glória a Deus. E aquilo parecia daquele jeito, e eles caíram no chão e começaram a gritar: oh glória a Deus. Porque atrás daquela estátua, oh meu Deus, daquela estátua havia mães esperando
Oh, glória a Deus, está chegando, irmão, irmã. Há uma vasta porção do céu esperando por mim, esperando por você, esperando por nós. Continue. Estamos voltando, as características, nós estamos voltando para o nosso lar, dizendo assim: eu combati o bom combate, eu tenho guardado a fé, alcancei algumas cicatrizes, mas eu estou voltando. Do outro lado tudo será perfeito. Eu estou voltando para a minha pátria celestial. E eu estava olhando por aquela janela e pensando nisso, e observei que ao lado estava um bando de pequenos pardais mortos. Meu Deus! E parecia que eles tinham sido mortos há pouco. E eu disse para o guia: analisa só, irmão, o natural explica o espiritual. E eu disse para o guia: aqueles pardais, vocês o envenenaram? Ele subiu ali naquela estátua de liberdade ali e começou a olhar, e o guia contando, né, como aqueles soldados voltaram da guerra mundial. E lá do alto ele olhou um bando de pardais mortos. E o irmão Branham perguntou: esses pardais foram envenenados? Alguém envenenou esses pardais? Ele disse: não, nós não envenenamos. E eu disse: bem, por que estão mortos aqui esse tanto de passarinho aqui ao redor da janela? E ele disse: eles bateram com a cabeça na janela. Eu disse: como isso pode acontecer? Ele disse: há 2 noites atrás houve uma tempestade tão grande, e quando a tempestade estava rugindo, os ventos soprando, as árvores balançando e os raios brilhando, e aqueles pássaros tentando encontrar um abrigo, eles bateram contra a luz do farol. E eu disse: se eles tivessem usado a luz para encontrar segurança, eles teriam sido salvos. Mas o que eles tentaram fazer foi voar, bater contra a luz, e isso os cegou, e eles batiam a cabeça e morriam. E eu não disse nada naquele momento, mas eu pensei: como isso é verdade. Os incrédulos, ao invés de tentarem seguir a luz do farol, que é a palavra de Deus, que é a luz, eles tentaram seguir aquele farol e chegarem em segurança em Cristo. Eles bateram a cabeça e morreram, e estão morrendo nessa desgraça total. Estão batendo na luz, quando isso seria totalmente impossível. Não poderá haver suficiente pessoas infiéis que se levantam, suficientes demônios que venham do inferno, que consiga derrotar alguém que está caminhando sobre esta luz. Glória a Deus. Vamos continuar, irmão, andando, tendo o Espírito Santo nos guiando. Não vamos estar marchando contra o programa de Deus. Vamos usar a luz, que é a palavra de Deus, que é a luz para os nossos caminhos e lâmpada para os nossos pés. Mas você correr contra o programa de Deus, você vai bater com a cabeça. Nós vamos bater com a cabeça, e ao invés de sermos vitoriosos, seremos miseráveis, fracassados. Vamos alcançar sequelas, traumas cranianos, ficamos loucos. Você vê o tanto de pessoas que perderam o juízo porque eles estão lutando contra Deus, contra o programa de Deus que Deus tem nesses últimos dias. O que eu posso fazer? É somente a graça de Deus para nos livrar de entrar por esse caminho da incredulidade. Por isso vamos ficar de pé e encerrar o nosso culto pedindo mais fé. Aleluia. Pedindo mais sentimento de gratidão. Vamos crer mais com a nossa alma, crer com todo o nosso coração. Aleluia. Glória a Deus. O que vai fazer você não duvidar, anular, jogar fora todas essas pérolas que Deus tem te dado? É somente o Espírito Santo. É não ficar cocheando em dois pensamentos. É dizer: Satanás,
eu sei em quem tenho crido. Aleluia, eu sei em quem tenho crido. Eu comecei com Jesus e eu vou até o fim com Jesus. Senhor Jesus, aleluia, glória a Deus. O Senhor tem nos guiados em pastos verdejantes. Senhor, o Senhor tem nos dado um alimento sólido. Oh Jesus, o Senhor tem suprido todas as nossas necessidades, em todos os sentidos, no espiritual, no natural. O Senhor tem nos conduzido para esse momento de deserto, por esta caminhada. O Senhor tem nos levado para esse deserto, mas o Senhor nunca tem nos desamparado. Esta mão forte tem nos guiado todas as manhãs das nossas vidas. Aleluia. O Senhor prometeu que não nos desampararia. Glória a Deus. Essa incredulidade é um paralelo da fé original. Essa incredulidade, ela é uma luta para fazer com que você não creia. Mas Satanás, você está derrotado. Aleluia. Nós estamos firmados nesta revelação da sua palavra. Foi revelado para nós, e nós estamos certíssimos que aquele que começou em mim esta boa obra, Ele há de aperfeiçoar até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Seja com esse irmãozinho, seja com esta irmã, seja com esta moça, seja com este irmão que está usando o celular, que está usando a internet, para muitas vezes ter dentro de si o Espírito Santo. Aleluia! O Espírito Santo, para realmente conduzi-la no caminho da verdade. Faça isso para nós em abundância, que nós possamos nesta hora, crendo em sua palavra, em dizer, eu creio em tudo isso que o Senhor nos deu, que nós possamos alcançar a cura, aleluia, alcançar a libertação, cura divina, que o Senhor possa abrir os caminhos, dando para os irmãos, aqueles que estão precisando de dinheiro para pagar as suas dívidas, ó Deus. O Senhor é o dono do ouro, da prata. Se nós cremos, nós não somos incrédulos. E o Senhor possa fazer isso, e nós tomar a sua palavra como nosso absoluto, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós pedimos e damos louvor ao Senhor por todas as boas novas que nós temos aprendido e guardado em nosso coração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Senhor, assentai-vos, irmãos, e nós vamos simplesmente aqui notificar os nossos irmãos que participaram, que você possa guardar esta fé em seu coração. Amém, graças a Deus. Vamos dar palmas para Jesus, uma salva de palmas, Ele merece. Que Deus possa vivificar tudo isso em nossos corações, e assim nós passarmos cada dia mais, misturarmos fé no que temos ouvido, né? Assim como Paulo chega a falar aos Hebreus acerca de Israel na saída do Egito. Mas todos os irmãos que nos acompanharam através da